Vamos lá. Tá, tu tem duas esferas metálicas idênticas, né? Isso é bom porque se elas são idênticas, significa que elas podem dividir igualmente as cargas. A gente está falando de eletricidade, tem carga elétrica, né? São elétrons. Se elas são iguais, elas podem ficar com a mesma quantidade. Inicialmente, as esferas estão isoladas e não interagem entre si. Inicialmente, a carga da esfera A é igual a 2 Coulomb, 2Q, e a carga da esfera B é igual a menos 6Q, beleza. Onde Q representa um valor positivo. Então, beleza, é como se tipo uma pessoa tivesse R$2 e a outra uma dívida de R$6. Né? Se as duas pessoas querem ficar com a mesma quantidade de grana, elas têm que somar isso e dividir por 2, né? A ideia é essa, entende? A ideia é essa mesmo. Digamos que tu tenha R$2 e eu tenho uma dívida de 6 e a gente quer dividir tudo isso. Né? Então, infelizmente, né? Se a gente somar, vai ficar menos R$4, né? Porque tu pegou os teus 2, matou a dívida de 6 ali, fica menos R$4. Fica uma dívida de R$4, certo? Só isso? Uma dívida. Não, calma aí, não é só isso, não. Por quê? Porque a dívida é de R$4 e a gente vai dividir essa dívida em nós dois. Porque a ideia é dividir, né? São duas esferas que vão ficar dividindo igualmente. Então, se cada um tava. Se a dívida total era de R$4 e agora eu vou dividir para cada uma delas, cada uma vai ficar com menos 2, né? Menos 2 nessa e menos 2 nessa, fecha aquele menos 4, não é mesmo? Sim. Então é isso aí, é menos 2. Nossa, é só isso? Eu tava achando que era uma conta cabulosa. É porque, na verdade, o de... Oi, tá aí? Ou sim. É porque no dia que ele explicou, eu tive 2 trabalhos na quinta-feira que eu tive que faltar, então eu não peguei a explicação dele. Bem, esse assunto, ele tem umas partes bem difíceis, tá? Sim. Só que essa parte inicial aqui é facinho. Mas vai ter uma hora que vai falar de força elétrica, campo elétrico. E que entra o seno e cosseno, não? Exato. Aqui não tem seno e Eu até te cosseno. mandei foto lá. Sim, sim. Complica, né? Complica bastante. Tá bom, vamos ver a próxima. A próxima ainda continua sendo desses esqueminhas. Tá. Nada demais. Pensar em dívidas ajuda bastante nessas horas. Então, a carga negativa é como se fosse uma dívida e a carga positiva é como se fosse um valor real. Você tem. Considere 4 esferas metálicas idênticas ABCD. Se elas são idênticas, elas são iguais. Elas são iguais, exatamente. Então, quando a carga ela se separar, vai ficar a mesma para cada um. Sim. É isso aí. Inicialmente, a esfera A está carregada com 4, a esfera B e D neutras. Significa que elas não têm carga nenhuma, zero. Neutra é 0. Neutra é 0. E a esfera C está carregada com carga menos 2Q. Então, novamente, esses esqueminhas de somar e dividir, não é mesmo? Onde Q representa o valor positivo de carga elétrica. É correto afirmar que após o contato simultâneo ABCD, o valor da carga final na esfera A é igual a... Então, diferente do problema anterior, bem, eu tô meio burro no momento. O quê? Não, eu tô fazendo a 3, né? Nossa, eu tô meio... Essa questão aqui é a 3, né? Você me mandou a 2 e a 3, eu peguei primeiro a 3. Mas não tem problema. Beleza, tá bom. Anyway, então o bagulho é o seguinte, nós temos 4 esferas iguais que vão dividir igualmente as cargas. Agora, qual que é a carga total desse sistema de 4 esferas? É o mais 4 ali, menos 2, ou seja, a carga total, vamos chamar assim de... É a mesma coisa que o problema anterior, tá? Sim. Só que eu tô sendo um pouquinho mais físico aqui. É 4Q menos 2Q, então a carga total vai ser 2Q. 2Q, tá bom? Agora a gente quer dividir 2Q igualmente para 4 esferas. Cada uma vai ficar com a mesma quantidade de carga, ok? Então nós queremos dividir 2Q por 4. 4 meio? 2Q dividido por 4 vai dar meio, isso mesmo, tá boa de fração, hein? Viu como valeu a pena fazer aquela aula? Meia carga para cada um, exatamente. Mas é meia carga positiva, tá? Tá. Então cuidado com o sinal de menos aqui da primeira, a resposta é B.
Mas esse Q aí na frente é só... Por que que ele ficou assim, não meio Q? Mas é meio que, ó. Q sobre 2 é meio que. Ah, aquilo ali é um sobre. Isso. Ah, nossa, eu já ia patinar nessa da prova já. Que nada. Só uma forma de escrever a parada, né? Tá. Pode crer, bro. Pode. Ah, deixa Q eu fazer a 2 positivo. agora. Meio Q positivo. Isso, positivo, porque E era o... mais 4 menos 2, né? Então ficou positivo. Deixa eu pegar a. Deixa eu pegar a 2 agora. 2. Novamente o esquema todo aqui. Uhum. É correto afirmar após o valor da carga elétrica zero final da. Não? Que? Hã? Tá errado aqui, eu acho. O professor coisa errado. É correto afirmar após os contatos sucessivos B, A, B, C, respectivamente, o valor da carga elétrica zero final da esfera A. Acho que o professor errou alguma coisa aí, né? Ele Mas deve ter digitado alguma coisa errada aí. Não faz sentido nenhum. os exercícios dele são todos errados. Ele vai, ele vai na sala dele e começa, não, acho que aqui o cara colocou errado para mim, ó. Era... Aham. Mas ele errou, velho. Ele errou porque aí não. Bem, de toda forma, eu Você não sei entendeu? como é. Assim, cara, não tem resposta certa aqui, mas eu chutaria a última. Por quê? Porque é a mesma resposta da anterior, tá? É meio que. É meio que, né? Que é metade. Só que o jeito que ele escreveu tá errado, não se escreve desse jeito. Porque assim dá para entender que é isso. Isso tá aí errado. A resposta certa é essa aqui, que nem a anterior. Ou Meio dá que... para ser escrito assim também. Então a resposta é meio que. É o mesmo problema, ele copiou as perguntas. Ele copiou as perguntas. que Pode ver que beleza. a pergunta é a mesma, tirando aquele erro de português ali. Peraí, Ah, agora eu oh. vou pegar. Ai, dois. Eu vou pegar quatro assim. Calma que tem uma pior. Aquela com seno e cosseno tem também. Ah, tá bom, sem problemas. Por que elétrica tem esse tipo 10x elevado ao cacete a 4? Notação científica, porque na elétrica a unidade das coisas, os números são muito grandes ou muito pequenos. Daí para representar números muito grande ou muito pequeno, é melhor com notação científica. Entendi. Porque tu não Rafa, vai querer escrever 9 zeros do lado do teu número, né? é verdade. Rafa, vai falar Samuel, lá no desculpa. quarto, Ah, tá, teu marido. por favor. Vamos lá. A 4. Eu vou fechar. Ela fica falando no telefone, tá trabalhando de casa hoje? Aí eu não consigo entender nada que você fala. Pô, falar no telefone em 2022 é tenso, hein? Pois é. Quando me mandam um áudio, eu começo a xingar assim a pessoa, Nossa, porque eu não aguento receber áudio. eu quase mandei áudio para você hoje. Não faz isso. Tá bom, né? Mas me desculpa, é que eu me atrasei. É que, pô, eu tô muito puto, cara. Porque eu tive. Minha namorada, ela mora, tipo, a 15 quilômetros do centro. Daí eu tô na casa dela aqui antes de a gente ir pra Portugal. Na casa da mãe dela, na verdade. 15 quilômetros do centro. E aqui, cara, não tem cartório. Daí só no centro. Daí foi mais demorado para chegar lá do que Lá as coisas lá, cara. Que merda, cara. que merda. E daí eu tô um dia inteiro sem comer. Daí quando eu ando de carro sem comer, me dá uma ânsia de vômito. Então por isso que eu tava Mas mastigando uma maçã aqui. pode pegar alguma coisa para petiscando, não tem problema. Não, já comi uma maçã aqui. Vamos lá. Eletrizar um corpo neutro consiste basicamente em acrescentar-lhe ou retirar-lhe alguns elétrons. É isso aí. Quando a gente tá deixando a coisa mais negativa, tipo lá que a carga era menos 2Q, né, por exemplo, Uhum. significa que você está injetando elétrons nela, né? A bola era neutra e você colocou elétrons nela, ela ficou com aquela carguinha. Você sempre coloca ou retira elétrons, não dá para colocar ou retirar prótons.
de um objeto, porque os prótons estão no núcleo atômico. Tirar alguma coisa de dentro do núcleo atômico precisa de muita energia. Para isso que existem aqueles aceleradores de partículas lá, que são gigantescos, né, para ter muita energia. Então a gente tira ou coloca elétrons. Quando tu leva um choque é por causa dos elétrons, eles entrando ou saindo do teu corpo. Entendi. Existem 3 processos elementares de eletrização de corpos denominados de eletrização por atrito. Só um instante, deixa eu ver se eu deixei o portão aberto. Minha mulher não está em casa, daí é tenso. Tá. Voltei. Hello. Esse problema é o mesmo esquema dos outros. Somar as cargas e dividir. Tá. Então, mas a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque o que está acontecendo aqui? A esfera A vai ter contatos sucessivos com as demais. O que está acontecendo, então? Digamos, a esfera A está aqui, certo? Tá. Ela é a esfera A. Vamos fazer primeiro o contato com a B. Veja, o contato não é simultâneo, como nos outros problemas. O contato é uma de cada vez, porque ela falou sucessivo. Então, primeiro um, depois outro, depois outro, depois outro, certo? Uhum. Então, se a gente vai fazer o contatinho aqui de A com B primeiro, então eu vou ter que somar a carga da A com a carga do B. Que é 8 mais 2, certo? Sim. 8Q mais 2Q, para deixar mais preciso aqui. Que vai ser 10Q. Só que o que vai acontecer? Tu vai tirar a B. Então, elas vão dividir a carga. Então, esse Tá. 10Q vai 5 para uma, 5 para outra, certo? 5 para outra, sim. Então, a A vai ficar com 5. Agora eu vou colocar ela em contato com C. Tá. E de acordo com o enunciado, você tem menos 1, certo? Sim. Então vai ficar 5Q menos 1. Vai dar 4. As duas juntas. Sim. Então agora eu vou tirar a C de perto, elas vão dividir essa carga, a A vai ficar com 2, não é mesmo? Sim. Agora eu vou colocar ela junto com D. A Tem D. menos 12. D tem menos 12. Daí tu já entendeu, né? 2Q menos 12Q, vai ficar menos 10Q. Vou dividir para as duas. A vai ficar com menos 5. 5. E agora eu vou juntar com a última, que é a menos 15. E agora tem que juntar somando aqui, né? É, porque menos 5 com menos 15 é menos 20. Menos 20Q e, novamente, a bola A vai ficar sozinha, ela vai ficar com menos 10. Sacou a ideia? Somar, dividir, somar, dividir, somar, dividir, somar, dividir. Mas tipo, é melhor pegar e fazer uma por uma do que tudo junto. Não, é que o problema falou que é assim. Se tu fizesse todas juntas, a resposta ia ser diferente. Entendi. De A em contato com todas. Pode mandar a próxima. Não tá aí? Já? Tá sim. Já tá aí, a 5. Ah, é? Vamos ver. Ah, sim, é verdade. A máquina hoje, pode mandar a próxima, pode mandar a próxima. Ah, é, quando eu quero eu faço rápido essas paradas aqui, por isso que eu cobro. Se quer fazer atividade comigo, eu até faço, mas tem precinho diferenciado. Não, Deus me livre. É isso.
Eu quero Quer fazer aprender? sozinha. Tu falou que não precisa disso para fazer biscoito? É, mas por isso mesmo. Mas eu tenho uma enorme de cálculo para resolver, mas eu vou tentar sozinha. Eu achei estranho já ter física 3 no teu primeiro semestre. Normalmente tem física 1 antes, né? Essa aí é a física 3, Sim, as física e pessoas eletricidade. tiveram o semestre passado, eu não, que eu entrei agora. Olha que beleza. Ok, ok. Vamos lá. Vamos ver. Ah, isso aqui é fácil. Adoro que você fala. É Não, é uma fácil. multiplicação só. A Sim. carga elétrica, que tu leva choque, que carrega teu celular, etc., ela vem de elétrons, ok? Só que os Uhum. elétrons, eles não são coisas que podem ter qualquer valor. Os elétrons, eles têm um valor específico. O valor específico do elétron é este aqui. Todo É, elétron que tu meu for ver Deus. na natureza vai ter essa carga. 1,6 vezes 10 na menos 19, sacou? Sim. Sendo assim, uh, se você tem 2 elétrons, vai ter o dobro disso. Se você tem 3 elétrons, vai ter o triplo disso. E assim vai. Então, na realidade, quando você vê uma carga elétrica, por exemplo, a carga que carrega teu celular, ela é uma quantidade de elétrons específica. A quantidade N, esse N é o número de elétrons. Então, a carga elétrica, que a gente denota por Q, é igual ao número de elétrons vezes a carga do elétron. É isso. Então, se tiver um elétron, é uma carga de elétron só. Se tiver 2, é o dobro. 3 é o triplo, assim vai. E Mas essa eu posso fazer na calculadora? Você deixa? se tu conseguir fazer, né? Porque, tipo, na calculadora, eu não sei se tu consegue colocar a notação científica. Certo? Eu acho Então, eu não sei se tu consegue, tudo bem. O N aqui, ele falou, ó, é 1 vezes 10 na 14, é tipo 1 bilhão de elétrons ou alguma coisa assim. eu acho que consegue sim. A gente fez na sala. Tá bom, faz aí então. Eu não, só não sei fazer. Mas Ah, vou então aprender. tu acha que pode, mas tu não fez isso aqui. Então, daí você vai. Como é que você faz essa conta se você não tiver calculadora? Não, eu não faria com a calculadora. Ah, Na tá bom. verdade, fazer com a calculadora é uma perda de tempo. O que tu tem que fazer aqui é número normal com número normal. Então, 1 vezes Normal. 1,6 é o próprio 1,6, né? Uhum. E notação científica com notação científica. Como a base é igual, a gente aprende na escola, eu já te falei isso em algumas aulas anteriores aí, bases iguais somam-se os expoentes. Então vai ficar menos 19 mais 14. É uma regra de potência. Quando você tem multiplicação de bases iguais, você pode somar os expoentes. Por isso que a gente trabalha com notação científica, porque facilita muito só somar os expoentes. Entendi. E se não for. Se não for base igual, não pode usar a regra. A regra é só para base igual. Agora é só tu ver, né? Menos 19 mais 14 Sim, dá quanto? Dá menos menos 5. 5. Menos 5 Coulomb, né? A unidade de carga, teu professor cagou de novo aqui, porque a unidade não vai em cima, vai embaixo. Nos coloca a unidade em cima, tá louco? Deve ser um Então. matemático maluco isso aí. Tá, tem um detalhe, né? Ah, O elétron ele é negativo. Então a carga tem esses pauzinhos aqui, porque é os módulos, é o módulo isso aqui. sim, Módulo, ele deixa a coisa positiva, mas a gente sabe que a carga elétrica é negativa. Então essa resposta aqui é negativa, tá? tá. Portanto, Então, é a penúltima. penúltima, isso mesmo, senhorita. Penúltima. Agora. Tá bom, não quero ter as respostas. Ahn, próxima, próxima, próxima. Agora vem a bonita. Legal, pode mostrar aí. Olha, tem que fazer, tem que terminar isso aqui, hein? Vamos lá. Começar. Depois você manda a aula gravada, por favor, Claro. que eu vou estudar fila novamente, refazer.
WhatsApp. Pronto, mandei. Tá mandando? Não chegou nada aqui. Ai, cacete, tô mandando pros outros. Gente, que burrice. Aí fica feio, né? Uhum. Agora eu vou ter que justificar pra pessoa por que que eu mandei essa daqui pra ela. Vou apagar, né? Melhor. Boa. Quando você pega aí, vou apagar aqui. Tá bom, agora é força elétrica ou campo, sei lá. Força. É, Só que, apesar de ter um monte de números nesse assunto, a gente não vai fazer com números essa conta. A gente vai usar só a lógica da equação. Deixa eu salvar aqui. O bene, senhorita. Duas bolas, uma com uma carga, outra com a outra. Então, é aquela história, né? Os opostos se atraem e os iguais se repelem. tá. Colocamos as duas pequenas esferas em contato. Ou E seja, daí é a 3. primeiro eles colocaram em contato, que é o que a gente estava fazendo lá no começo, para deixar as cargas iguais em cada uma. Né? A gente não deixava as cargas iguais, colocando elas em contato agora há pouco? Sim. Aí vai ter que fazer a mesma coisa. É. Isso aí. Zoom. Sobe um pouquinho para eu ver o número das cargas. Mais 3 e menos 5. Mais 3Q menos 5. Isso. Então, eventualmente, a gente vai deixar as cargas iguais, né? Vai ficar um Q para cada. Um Q positivo para cada. Mas só que não é um e B só? Ah, um Q sim, positivo para cada, porque 3 tira 1, Fica 2, 2, divide igual, isso 1 aí. positivo. Beleza. Bem, a questão é o seguinte. Do jeito que o sistema está no momento, está gerando essa força F aqui. Tá. Muito bem. A força vai ficar diferente quando eu mudar a carga. Afinal de contas, a força depende da carga. Já que a gente está falando de partículas, a lei de Coulomb nos diz que a força elétrica é igual ao K, que é uma constante, Q1, Q2, que são as cargas das duas partículas aí, né? Dividido pela distância delas ao quadrado. Essa é a equação da força elétrica para partículas. Tá. No nosso caso, né? A gente vai manter o K aqui, porque ele é sempre o mesmo. Uma das cargas é 3Q e a outra carga é Sim. menos 1Q. Menos 1? Ah, ali de cima, você está falando. Isso, Da imagem. isso. Tá. E o que vai acontecer? Essa é a nossa força. Se a gente brincar um pouquinho aqui, dando uma simplificada outra, a gente vai chegar que a força é igual a menos. Na verdade, Esse, menos com menos dá mais, né? esse Tem um menos na K, frente. esse K, ele fica aí só de... Sim, o K é a constante eletromagnética. Eletrostática, na verdade. Beleza? Então, de certa forma, a força aqui é 3 meios de Kq quadrado. Tá bom? Ai, nossa. Por quê? Porque o 3 e o 2. Ah, pera, tô viajando. É D aqui. Não tem esse 2 aqui embaixo. Tô comendo bola. Vai ficar 3 sobre Kq quadrado sobre D quadrado. É isso. Não tem número aqui. Não tem valor numérico. Tipo, específico do K, específico do Q, específico do D. Não vai ter, tá bom? Por quê? Porque ele não falou. Não tem nenhum aqui. Tem algum lugar que ele fala qual é a distância? Ou o valor de cada uma das cargas Q? Ou o valor da força? Ou o valor do K? Ele não falou. Então a gente tem que deixar de forma genérica. Tá bom? Tudo bem até aí, Milena? Médio. Uh,
Pois é. Não é para ser fácil mesmo. Física Confuso. 3 é a matéria que mais reprova na faculdade depois de cálculo e a álgebra linear. Ah, que legal. Então, o que eu tô Obrigada. fazendo aqui é só, tipo, fazer álgebra, né? Que é mexer só com as letras. Ok? Ok. Só tô mexendo com as letras. Mas a resposta vai ficar o quê? Porque Não, não é a resposta. É, a gente tá. vai ter que fazer um negócio aqui ainda para encontrar a resposta. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: no momento, com essa distância e com essas cargas, a força é dada por essa equação. Tá. Ok? Beleza. Só que vai acontecer uma coisa de acordo com o enunciado aqui. As esferas vão ficar em contato, o que significa que a carga delas vai ficar igual. Então, o novo esquema vai ser o seguinte: esse é o esquema inicial, agora vamos para o esquema final. Esquema final, como tu já concordou comigo, depois do contato, cada uma das cargas é mais Q, não é mesmo? Sim. Um Q para cada. Mais Q aqui, um mais Q aqui. Carga positiva. E aconteceu uma coisa com a distância, de acordo com o enunciado, agora a distância é metade da distância original. Sim. Então, essa aqui é a situação antes do contato. E agora vamos para a situação depois do contato. Muito bem. Então agora vamos fazer de novo a mesma equação. F igual a menos K, Tá. uma carga vezes a outra carga, Sobre D. sobre 2, né? Porque agora D não é mais só D, é D sobre 2. Sobre D. A distância agora é metade da anterior, não é? Sim. Então aqui eu coloquei D, na original. Aqui eu tenho que colocar D sobre 2. Tá. Agora, fazendo o mesmo esquema, né? Passando os números para o outro lado. Aqui é um esquema de fração, tá? Como o quadrado está agindo sobre o D e sobre o 2, vai aparecer 4 aqui embaixo, porque 2 ao quadrado é 4. E como o 4 está na parte de baixo de uma fração, na parte de baixo ele vai para cima. Uma regra de fração. Que se eu for explicar, você já sabe, né? Fica uma aula inteira. Então, a coisa é o seguinte, esse 4 vai para cima. Então vai ficar 4Q vezes Q. Ó, isso aqui. Ah, eu posso deixar aqui quadrado, né? Porque Q vezes Q é Q ao quadrado. Por isso E que o quadrado. apareceu Q ao quadrado aqui, né? Não tinha te dito, né? Sim. Tinha Q vezes Q que dá Q ao quadrado. Bom? Tá. Vezes Q ao quadrado, x vezes x ao quadrado, etc. Então, deixa eu aumentar um pouco aqui, que ficou grande. Dividido por D ao quadrado. Então a gente repara que essa força aqui deu menos 4kq quadrado d quadrado. E aqui tinha dado mais 3kq quadrado d quadrado. Ou seja, deu as mesmas coisas, a diferença foi o número na frente. Uhum. Então uma deu mais 3 e outra deu menos 4. E agora ele quer saber a nova força eletrostática será de repulsão e sua intensidade, ou seja, o seu valor comparado com a força original, que é essa aqui. Ah, por sinal, tem que chamar isso aqui de afilinha. Porque não é a mesma força, não posso usar a mesma letra, então. Tá. É força, mas é uma outra força. Então tem que chamar de linha para não confundir Tá. com aquela original. É uma força diferente, o número está diferente. Né? Mas o que acontece? Eu tenho que comparar essa nova força com a anterior. Porque todas as respostas têm F, tá vendo? Sim. Então eu tenho que comparar ela com a anterior. Como é que eu vou fazer essa comparação? É fácil. Tu nota que as equações são parecidas. Sim. Então, uma coisa que você pode fazer aqui para fazer uma comparação bem rápida é fazer uma divisão. Tem duas equações, tu divide as duas. Lado esquerdo divide o lado esquerdo, lado direito divide o lado direito. Sim. É um sistema bem comum que a gente faz na escola para simplificar as coisas. Muito bem, então a gente pode cortar as coisas que forem iguais. Por exemplo, tem K aqui, Tem que. tem K aqui, tem Q aqui, tem Q aqui, tem D quadrado aqui, tem D quadrado aqui. Então, quem é que vai sobrar nessa brincadeira? F' sobre F igual a menos 4 terços. Menos 4 terços, é isso aí. Só que lembra, essas forças aqui são todas a F'. É a nova força.
Linha na física e na matemática denota nova força. A força depois de algum evento. Que no caso aqui foi o contato. Então, agora então eu tenho que isolar F', né? Deixar ela sozinha de um lado igual. No caso, passando o F para o outro lado. Como ele está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar menos 4F sobre 3. Porque ele estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando. Então a resposta vou multiplicar, eu multiplico por... Então, primeiro eu só passo um F para o outro lado. Ou eu multiplico em cruz. Você não vai multiplicar em cruz, porque não tem um carinha aqui embaixo para tu fazer a multiplicação em cruz, né? Tinha que ter alguma letra aqui. Não. Tu não vai multiplicar em cruz porque tu quer o F'. É ele. Então tu não precisa multiplicar em cruz. Se tu multiplicar em cruz, tu vai ter 3F' igual a 4F. Tu não quer isso, tu quer saber só o valor da F', entendeu? Eu não só quero saber a F'. Então a gente simplesmente só multiplica o F lá no outro lado. Entendi. Para que o F' fique sozinho. Então F' ficou 4, na verdade, menos 4F sobre 3. Mas o sinal não importa. A resposta é B. Ok? Nossa. Sim, tem muita álgebra. Aquilo que a gente estava vendo lá é primário. Mas isso aqui ainda não está nem perto das coisas que eles podem cobrar. Que legal. Tu falou que vai ter seno e cosseno, significa que vai ter somatório de forças, tu vai ter que ver direção e sentido, decomposição vetorial. Tem muita coisa assim avançada, sabe? Sem falar a hora que tu tiver que usar cálculo para resolver essas coisas, né? Cálculo diferencial. Mas eu acho que eu só tenho agora a elétrica. Só uma. Pois é. Só esse ano. É aquilo que eu te falei, né? Oh, Tem matéria que a gente só vê uma vez mesmo. Não, igual a álgebra. Comecei a entender. Pegando, aí hoje ele veio e fudeu com tudo. Pois é. Manda outra aí. Já não mandei, não? Sei. Deixa eu ver. Eu Tem uns desenhos desgraçados aqui. Exato. Aí deu ruim, hein? Isso aí deu ruim. Ou não, vamos ver. Vai que a pergunta é boba. Vamos ver aqui. Quantas perguntas, ô Milena? Oi? São quantas questões? Acho que são 5, igual a outra. Ou não, 5 não. Como 5? A gente já fez 6? São 2. 2 exercícios. Aquele com 5 e esse com 4. Só tem mais 2. Para você segurar abaixo, o centro geométrico de cada uma delas é a carga elétrica pontiforme foram fixadas nos vértices do triângulo. Elas não vão se mexer, apesar de ter força empurrando elas. Isso que significa foram fixadas. 1. E no quadro da figura 2. Tá. Também foram espalhadas 5 cargas elétricas circunferência da figura 3. Todas as cargas elétricas citadas têm o mesmo módulo Q e diferem pelo seu sinal, conforme se indica na figura. O campo elétrico no centro O resultante da ação das cargas elétricas de cada esquema pode crer. Aqui tu tem que entender um pouco de como funciona o campo elétrico. Bem, o campo elétrico é o seguinte. Quando tu tem uma carga positiva, o campo elétrico vai para longe dela. Parece até o bagulho lá dos homens, né? Aquele bagulho lá, como é que é? O de Marte, né? O símbolo de Marte é isso aqui. O símbolo de Vênus é isso aqui. Nossa! Esses símbolos aí é por causa dos gregos, né? Nossa, eu pensei besteira. Pensou besteira. Eu tô falando cultura grega aqui, você tá pensando besteira. Onde já se viu. E daí a carga negativa já é um pouquinho diferente, porque ela é para dentro, né? O campo elétrico causado por uma carga negativa vai em direção à carga. E o campo elétrico causado por uma positiva vai para longe da carga. É claro, também teria para cá, para todos os lados, né? Todos os lados. Isso. Por quê? Porque o campo elétrico causado por uma partícula é um campo isotrópico. Essa palavra significa que é igual para todos os lados, tá bom? Tá. Agora, com isso em mente,
Vamos imaginar o que vai acontecer nesses objetinhos aqui. Se tu tem um campo negativo, como eu falei, ele vai gerar um campo isotrópico. Então, essa carga negativa vai gerar um campo para cá, só que vai em direção a ela. Tá. A carga positiva vai gerar um campo para longe dela. Eu gosto de fazer isso aqui da seguinte forma. Ó. Vamos usar uma cor para cada um aqui. Ó. Tá. Roxo vai ter um vetorzinho para cá. Laranja vai ter um vetorzinho para cá, porque é para longe, não é mesmo? O campo então vai apontar para longe. Sim. E o outro carinha vai apontar para longe dele também, porque ele também é positivo. Tá. Mas o que tem de legal aqui, uma vez que esse triângulo ele é equilátero, é que vão se anular. Essas forças laranjas se anulam, porque tá cada uma indo para uma direção diferente. Bem, no mínimo, elas se anulam na horizontal, né? Pô, esse problema já é bem mais avançado, tá? Elas se anulam na horizontal. Então elas vão meio que gerar uma força para cima aqui. Porque na horizontal elas se anulam, mas para cima elas somam. Tá. Ok? Então ficou um vetorzão para cima. Misericórdia. Agora, como é que tu calcula o módulo de... Misericórdia. É nulo? Você está perguntando qual que é nulo. Muito bem, aqui não é Nulo, nulo, né? É, não Porque é o nulo. roxo apontou para cima e o laranja também. Então o 1 não é nulo. Vamos ver o próximo aqui. Mesmo esquema. A carguinha verde vai fazer uma para em direção a ela. A roxita também. Sempre estamos interessados no ponto O. É o que o problema pede, então nossos vetores são sempre desenhados em função do ponto O, tá bom? Tá. Agora, ó, o roxo vai fazer para longe dele. E o rosinha vai fazer para longe dele também. Então, tu está percebendo que todos se anularam? Porque o roxo anula o azul, desculpa, o azul escuro anula o rosa e o verde anula o roxo. Uhum. Tá cada um indo para uma direção, certo? Sim. Tipo um cabo de guerra, daí vai ficar parado. Uhum. Faz sentido? Faz sentido. Muito bem. Tô Agora, nesta aqui, senhorita. Bem, mesmo esquema. nesse Esse aqui esquema. manda para longe. Longe. Esse aqui manda para os infernos aqui. Esse aqui manda para perto dele. Esse aqui. Estou misturando as cores. Esse aqui ponta para longe, porque é positivo. E, finalmente, esse aqui aponta para cá. Então a gente repara que tem mais força para cima do que para baixo, né? Sim. Vai anular. Vai anular também? Não, não irá anular. Ah, tá. Isso que eu falei, ué, Pois é. entendi. Mais força para cima do que para baixo. Então, é só o 2, que é nulo. Isso, só o 2. Então a resposta é na figura 2 apenas. Beleza? Ah, beleza. Na figura 2 apenas. Isso. Tem Ah, mais mas duas esse, aqui. pensando dessa forma, é mais fácil do que conta. Essa É, daqui. mas o problema é, eu pude fazer dessa forma porque as cargas eram todas iguais. E porque as figuras eram regulares, né? Se tu tiver um triângulo com ângulos diferentes, se tu tiver cargas diferentes, tu vai ter que fazer a conta mais completa. Entendi. É porque o problema facilitou tua vida aqui. Então, nem Nem tudo é tudo um é mar de conta. rosas. Às Entendi. vezes, nem tudo é bom, nem tudo é ruim também. Duas cargas pontiformes se encontram no vácuo a uma distância 10 uma da outra. As cargas valem blá 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 blá. Escolha o que representa o módulo da força. Muito bem. A equação da força elétrica é K, K, Q1, Q, Q2. Q, É a lei de Coulomb sobre D ao ao quadrado. quadrado. Então agora vamos colocar os valorezinhos. Vai Tá. ficar, o K é 9 vezes 10 na 9. O Aonde você tá? Q1 é, Ah, aqui, aqui ó. tá cheio. Q1 é 3 vezes 10 na menos 8. 8, E o Q2, 3 vezes 10 na menos 9. 9. E a distância, 10 centímetros. A gente sempre deixa em metros, então é 0,1. Ou melhor, 10 na menos 1. A distância é ao quadrado, então ao quadrado. Sempre Sempre em metros. centímetros. Metros? É. Tá. Então o que vai acontecer? Número normal com número normal.
Notação científica com notação científica. 9 vezes 3 vezes 3. 3 Bem, é vezes 81. 81? Ah, tava no Então, 27 ainda. então pronto, eu já sei que a resposta é A. Porque é a Tá. única que tem 81 na frente. Como as Tem, bases. Ah, né? Porque não vai ter nenhuma outra simplificação, não vai ter nenhuma conta, não vai ter nenhuma outra conta de número normal com número normal. Então, o número normal na frente, ele se dá por meio do 9 vezes 3 vezes 3, então, que dá 81. E a única resposta que tem 81 na frente é A. é a. Então nem precisa lidar com a notação científica. Agora, se tu quisesse, né? Sim. 10 menos 9 menos 8 menos Aqui 9. embaixo vai ficar menos 2. 10 elevado a menos 2. Só que como tá dividindo, vai para cima somando. Daí vai cortar esse com esse. Vai ficar menos 6. Então vai ficar 81 vezes 10 dá menos 6. Professor, não é o que tá ali. É, mas se tu arranjar, vai ficar. Porque tu passa uma vírgula para um lado, tá 10 a menos 5 Newton. Claro, se for para te explicar isso aqui, eu tenho que ficar. Uma aula numa federal de engenharia elétrica disso aqui demora tipo 2 meses, um mês no mínimo. A primeira prova, um mês. A primeira prova, um mês. Então não tem como eu te explicar em 5 minutos. Né? Mas eu tô te mostrando a matemática básica, né? Caralho! Eu vou te ajudar aqui nessa, né? Na próxima nós estudamos um pouquinho mais isso aí. Sim, claro. Nossa, vou morrer. Imagina a hora que eu pegar a prova, tomara que seja tudo dissertativa, que eu vou tentar na sorte. É uma boa. Mas tenta verificar esse negócio de número normal com número normal. O professor ele coloca umas questões com os númerozinhos bem fácil. A distância entre duas cargas elétricas fixas é D, sendo que nessa configuração a força de atração de cargas é F. Essa é parecida com a primeira de equação que a gente fez. Para que a força de atração entre as duas cargas aumente para 2F, a distância entre as cargas deve diminuir. Então, qualquer uma que tem o negócio aumentado já não vale. Porque a gente sabe que quanto mais próximas as cargas, mais intenso é o campo. Né? Se está perto, tu pode morrer. Agora, com um transformador elétrico lá longe, tu não sofre nada, né? Porque a distância é longa. Então, se a força aumentou, tu vai ter que ter um aumento, quer dizer, uma diminuição na distância. Essa é a força normal. Agora, eu quero a força 2F. Então, eu vou multiplicar por 2. Se eu multipliquei por 2 do lado esquerdo, eu tenho que multiplicar por 2 do lado direito. Matemática básica, isso aqui. Não tem como eu manter uma igualdade multiplicando de um lado só. Agora é o seguinte, como é que eu vou fazer esse 2 aparecer lá embaixo na distância? Porque tudo está dependendo da distância, as respostas aqui. É a distância que mudou para a força ter aumentado, como a gente conversou. O 2 para ir lá para baixo é o mesmo esquema daquela questão que eu joguei o 2 para cima. Ele vai virar uma fração na parte de baixo. Então vai ficar d quadrado sobre 2. É uma regra de fração, não é nem física isso aqui. É regra de fração. E agora, para colocar ele dentro do quadrado, ou seja, alterando assim a distância, eu tenho que colocar ele como se fosse uma raiz quadrada. Por quê? Porque daí, ao quadrado, eu vou ter d ao quadrado, se eu fazer separado ao quadrado aqui, eu vou ter d ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado fica 2. Ou seja, a distância é d sobre raiz de 2. Gente do céu. Tem uns negocinho meio tenso aí. Beleza? Acho que deu para te dar uma ajudada aí, desculpa pelo atraso, tá? Beleza. Beleza não tá, não, mas tá tudo certo. Fazer o quê, né? Então tá. Bem, eu te garanto que mesmo se a gente ficasse a aula... Bem, a gente ficou a aula toda aqui, né? Se a gente ficasse a aula toda tentando ver essas paradas aí, não ia ser suficiente, tá? Porque é muita coisa, cara. Muita coisa. Você tem que fazer o seguinte, você tem que tentar refazer essas contas e se tu quiser aprender esse assunto, né? Na próxima aula tu me fala, professor, eu consegui fazer até aqui. O que ficou faltando? Só assim. Porque é muita matéria pra gente ver em 1 hora. Muita. Tá bom. Então tá bom. Beleza, logo eu te mando o vídeo e as continhas que eu fiz já tá tudo aí também.